Prezados, na aula que estou gravando agora, nós vamos dar continuidade à flambagem de colunas, tá? Ao assunto flambagem de colunas, tá? Ou estabilidade de colunas sujeitas à carga axial. Na aula anterior, foram introduzidos conceitos como equilíbrio instável, equilíbrio neutro, equilíbrio estável, e o conceito importante de carga crítica, que seria aquela carga presente no sistema estrutural, quando o mesmo, né, sujeito à perturbação, permanece como está, tá? Seria a carga associada ao que nós chamamos de equilíbrio neutro, onde as forças perturbadoras se igualam às forças restauradoras, não havendo aumento indefinido da perturbação, nem a volta à configuração inicial por conta das forças restauradoras superarem as forças perturbadoras, tá? Então, essa carga crítica associada ao equilíbrio neutro separa aquilo que nós chamamos de equilíbrio estável, quando as forças restauradoras são maiores do que as forças perturbadoras, do equilíbrio instável, que é aquele em que as forças perturbadoras superam as forças restauradoras, tá? Então, a aula anterior serviu principalmente para introduzir esses conceitos. E nós tivemos a oportunidade de avaliar a carga crítica de um mecanismo. Na aula de hoje, nós vamos ter a oportunidade de avaliar a carga crítica de uma coluna ideal, né? Com vínculos do segundo e do primeiro gênero, tá? Aquilo que nós chamamos de carga crítica de Euler, né? Pelo fato dela ter sido obtida originalmente por esse cientista, tá? Um trabalho importante, histórico, para a mecânica dos sólidos e resistência dos materiais, tá bom? Então, me permita compartilhar a apresentação em PowerPoint dedicada a esse assunto. O tema, flambagem de colunas, como eu já havia mencionado, né? A coluna ideal, apoiada por pinos, seria aquela em que nós temos um comprimento L, né? Apoios do segundo gênero na extremidade inferior e do primeiro gênero na extremidade superior, impedindo apenas o deslocamento na horizontal, tá? Então, em ambas as extremidades, a coluna está livre para rotacionar e na extremidade superior está livre para se deslocar na vertical, tá? A carga crítica seria aquela, né, como já mencionado anteriormente, que uma vez havendo uma perturbação, um agente perturbador, né, promovendo essa deflexão na lateral, né, na coluna, uma vez esse agente externo deixando de existir, como é o caso aqui, né, a coluna continua na configuração, né, assumida, uma vez ocorrida a perturbação por esse agente externo, tá? Ela não volta à configuração inicial, retilínea, tá? Nem tampouco, né, nós temos um aumento indefinido da condição perturbada, tá? Ela fica onde está, tá? Onde o agente perturbador deixou, né, ela. Enfim, esse seria o que nós chamamos de equilíbrio neutro, que é aquele associado à famosa carga crítica, tá? Quando o P assume um valor inferior a essa carga crítica, uma vez o agente perturbador deixando de atuar, a coluna volta à sua configuração inicial, retilínea, tá? Esse é o que nós chamamos de equilíbrio estável, quando as forças restauradoras superam as forças perturbadoras, tá? Geradas pela carga axial. Já quando P é superior ou assume um valor maior do que P crítico, né, uma vez havendo a perturbação, mesmo o agente externo deixando de atuar, esse deslocamento lateral vai crescer indefinidamente, tá? No entanto, a análise aqui vai ser semelhante à feita na aula anterior. Nós vamos supor, por essa análise, um regime de pequenos deslocamentos e deformações, né? Pequenos deslocamentos, de tal forma que a relação curvatura-momento obtida
para análise de vigas nos será útil nessa análise também, tá? Então, a coluna suposta ideal é aquela, né, perfeitamente reta antes da carga, feita de um mesmo material, exatamente o mesmo material, e na qual a carga é aplicada exatamente no centroide da seção transversal, tá? Então, o termo coluna ideal se aplica perfeitamente, porque é uma coluna que não existe, né? Nós não vamos ter uma coluna no mundo real perfeitamente reta, nós não vamos ter uma coluna no mundo real composta de material perfeitamente homogêneo, ou seja, uma coluna perfeitamente homogênea. A carga nunca vai ser aplicada exatamente no centroide da seção transversal, tá? Então, realmente é uma coluna ideal. Para determinar a carga crítica dessa coluna ideal, né, quando ela está na sua condição flambada, nós vamos aplicar a equação diferencial da linha elástica, tá? Que basicamente relaciona curvatura com momento, tá? Onde nós temos aqui a presença da rigidez da flexão, tá bom? Considera-se que a inclinação da curva elástica seja pequena o suficiente, que as deflexões ocorram somente por deflexão, tá? Então, a análise que nós vamos fazer dessa coluna vai ser uma análise restrita às deflexões promovidas pela flexão, né, da coluna, pelo encurvamento promovido pelo momento fletor atuante ao longo da coluna, tá bom? A análise de equilíbrio que será imposta será na sua configuração deformada, tá? Uma vez, né, existindo aqui a perturbação, né, na meia altura da coluna, igual a um delta, por exemplo, tá? Aqui seria V, né, que seria a deflexão ao longo de X, né? O eixo que representa a deflexão é esse eixo V, o X corre ao longo do eixo da coluna, tá? Logo, V, que quantifica, né, o deslocamento na horizontal dos pontos que compõem o eixo longitudinal da minha coluna, esse V, que é a função de deflexão, que quantifica esse deslocamento na horizontal dos pontos que compõem o eixo longitudinal da coluna, essa função varia com x, tá? Varia com x, e de antemão nós observamos, devido à condição de vinculação, que V vai ser igual a zero na extremidade direita, a deflexão na lateral vai ser igual a zero na extremidade superior, e também vai ser igual a zero na extremidade inferior, ou seja, quando x for igual a zero e quando x for igual a L, nós temos uma deflexão nula, tá? Perceba que o método das seções está sendo aqui aplicado à configuração deformada, né? O que não é comum. Geralmente, com o intuito de obter as expressões para esforços internos solicitantes, nós utilizamos a configuração indeformada, que seria a coluna na sua posição reta. No entanto, se utilizássemos a configuração indeformada da coluna, nós não teríamos a possibilidade de obter a equação diferencial governante que vai nos permitir avaliar a carga crítica, tá? Tal como foi feito no mecanismo, nós vamos supor que P assume um valor tal qual, uma vez a coluna estando perturbada, né, uma vez uma deflexão imposta na altura média da coluna, que nós vamos chamar de V máximo, né, que seria o delta imposto aqui a meia altura da minha coluna. Uma vez imposta essa perturbação, nós vamos supor que essa carga P é aquela em que, uma vez o agente externo deixando de agir, o agente perturbador, a coluna continua naquela configuração deformada, tá? Sem um aumento indefinido e sem controle da deflexão lateral, ou seja, a deflexão lateral se mantém, e também sem um retorno à configuração inicial retilínea, tá? Seria aquilo que nós chamamos de equilíbrio neutro, tal como nós fizemos para o mecanismo, tá bom? Então, o equilíbrio é imposto à configuração deformada, algo que diferencia essa análise das análises anteriores. E como vocês podem perceber, né, aqui eu tenho, né, uma resultante de forças atuando
nessa configuração deformada, que é igual a P, né? Para que o equilíbrio exista, tá bom? Para que esse equilíbrio exista. Até mesmo porque as reações na horizontal são nulas, tá? São nulas, porque se você supor uma reação na horizontal nas extremidades dessa coluna, né, onde se encontram os apoios, né, se eu impor o equilíbrio de momento em relação ao ponto inferior, a única força que promoveria, né, momento seria a reação de apoio, vezes L. E esse momento teria que ser nulo. Logo, essa reação de apoio é nula. Então, essas reações na horizontal, nessa viga, são nulas, tá? São nulas, tá? As reações que se encontram nas extremidades inferior e superior da minha coluna, tá bom? Então, em termos de força, nessa seção de corte, eu tenho uma resultante P, tá? E aqui eu tenho o meu momento, tá? O meu momento fletor. Esse momento fletor, né, de forma que existe equilíbrio, possa existir o equilíbrio de momento em relação a esse ponto, esse momento fletor tem que ser igual a menos P vezes V, que seria o braço de alavanca promovido por P, tá? Em relação a esse ponto de corte aqui do eixo longitudinal da viga deformado, tá? Então, M tem que ser igual a menos PV, tá? Perceba que P e P formam um binário, tá? Cujo braço de alavanca é exatamente igual a V avaliado em X, que é a deflexão desse ponto, tá? Localizado em X. Então, o braço de alavanca do momento promovido pelo binário de forças, né, é V avaliado em X. Então, esse momento promovido por esse binário é P vezes Vx, e ele é anti-horário, tá? Então, como a convenção de momento, né, para X correndo, né, ao longo da minha coluna, de cima para baixo, né, o momento fletor, ele traciona as fibras de baixo, né, essa convenção positiva. Mas ele precisa ter um sentido que contraria, né, o momento promovido pelo binário de forças, que é anti-horário, tá? Que é anti-horário. Então, o momento teria que ser horário. Então, contrariando a minha convenção, M é igual a menos P vezes V de X, para que esse trecho da viga aqui deformado, da minha coluna deformada, esteja em equilíbrio, tá? Então, M tem que ser a menos P vezes V, tá? Para que ocorra o equilíbrio, tá bom? Usando a relação curvatura-momento, substituindo M por menos PV, né, eu posso organizar minha equação dessa forma e chego numa equação diferencial, né, de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes, né, e linear, porque os termos em V e suas derivadas estão elevados a 1. Tá? Então, nós temos a equação diferencial ordinária, né, com V apenas em função de x, né, onde surgem aqui a própria função v de x e sua segunda derivada, ambas elevadas a 1, logo uma equação diferencial ordinária linear, com coeficientes constantes, né, e homogênea, porque o termo que não depende nem de v nem de suas derivadas é nulo. Tá? Então, essa equação, ela resulta da aplicação da relação curvatura-momento, tá? E da aplicação do método das seções na configuração deformada da coluna, tá? Onde chegamos à conclusão que o momento fletor atuando nesse ponto, para que essa coluna esteja em equilíbrio, tem que ser igual a menos P vezes a deflexão que ocorre no eixo longitudinal da minha coluna, nesse ponto, tá? E esse momento tem que ser horário. Então, apresenta um sentido contrário à convenção positiva do momento fletor, logo nós temos aqui menos PV. Tá bom? Espero que essa explicação tenha ficado clara para vocês, né? Talvez para melhorar um pouco, né? Eu preciso aqui representar... deixa
Deixa eu colocar uma cor de destaque. Eu tenho aqui uma reação. Deixa eu aumentar a espessura dessa linha. Tem uma reação na vertical aqui. Na horizontal, desculpa. Eu tenho uma reação também na horizontal aqui, tá? Essas reações são nulas, tá? Porque não há, ao longo da minha coluna, nenhuma outra ação na horizontal, tá? E se eu promovo o equilíbrio de momento em relação a esse ponto aqui, por exemplo, tá? Se eu promovo o equilíbrio de momento em relação a esse ponto, em relação a esse ponto, ou em relação a esse outro ponto daqui, se eu realizo ou imponho o equilíbrio de momento em relação a esses pontos, só vão surgir aqui, promovendo o momento em relação a esses pontos, né, supondo que eles estão alinhados com o eixo da minha coluna, logo alinhados com o P, só vão promover momentos em relação a esse ponto, essa reação na horizontal. Em relação a esse ponto de cima, essa reação na horizontal de baixo. Então, eu vou ficar basicamente com essas reações multiplicadas por L, promover momento em relação a esses pontos extremos, que ao anular o momento fretor, vai ser nulo, tá? Vai resultar em reações nulas. Então, essa reação aqui é nula, então a única força atuando nessa extremidade é P, de fato. Para ocorrer equilíbrio de forças na vertical, nesse trecho da minha coluna, né, uma vez aplicado metaseções e impondo equilíbrio a essa parte superior, né, a resultante de forças atuando na minha seção de corte tem que ser igual a P para cima, né, equilibrando P. O momento fretor, né, convenção de momento fretor é sempre tracionando as fibras de baixo, correndo, né, ao longo de X aqui, né, V positivo, né, da esquerda para a direita, e X correndo de baixo para cima, tá? Então, seria como se fosse uma viga, né, uma viga, só que posicionada assim, tá? Então, o momento positivo da viga, a convenção do momento positivo é assim, né, tracionando as fibras de baixo. Então, quando você rotaciona a viga, né, tracionar as fibras de baixo, seria isso daqui, tá? Conversão positiva de momento, tal como ela está representada aqui na apresentação, tá? No slide, ok? Para ocorrer o equilíbrio de momentos, nesse trecho da minha coluna, né, separado a partir de um seccionamento fictício, para ocorrer o equilíbrio de momentos, eu tenho que, M deve apresentar um valor, né, de menos PV, que esse seria o momento promovido pelo binário de forças, né, PP, cujo braço de alavanca é exatamente a deflexão nesse ponto, né, avaliada em X, onde X posiciona o meu corte fictício. Tá? Já que esse binário de forças promove um momento, ou tende a promover um giro anti-horário, M precisa ser horário, contrariando a minha convenção de momento fretor, né, logo negativo, menos PV, para anular o momento promovido por esse binário de forças. Tá? Ao substituir na relação curvatura-momento o momento por menos PV, eu chego nessa equação diferencial ordinária, tá? Em segunda ordem. Essa é uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes. Tá? A solução dessa equação é essa aqui, tá? Dada lá pela matemática, né? Pelo estudo de equações diferenciais ordinárias, né? Homogêneas, coeficientes constantes e linear. Tá? Ela envolve duas funções trigonométricas, seno e cosseno. Essa seria o que nós chamamos de solução geral, porque surgem aqui constantes, né? Constantes do processo de integração da equação diferencial. Tá? Surgem duas constantes que serão determinadas impondo-se as condições de contorno do meu problema. Tá? As duas condições de contorno do meu problema são aquelas associadas às restrições, aos vínculos que se encontram nas extremidades da minha coluna. Tá? Como já havia mencionado anteriormente,
a deflexão lateral V, avaliada em x igual a zero, né, é igual a zero. Tá? Então, quando eu faço x igual a zero nessa expressão, seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Tá? Quando eu faço x igual a zero, o argumento da função seno igual a zero. Quando eu faço x igual a zero, o argumento da função cosseno igual a zero. Então, seno de zero é zero, anulando esse termo, e cosseno de zero é 1. Então, eu vou ficar com C2 igual a V avaliado em zero, que é zero. Logo, C2 é igual a zero. Tá? Com isso, chegamos nessa expressão daqui. Tá? Nessa expressão daqui. Quando eu imponho para x igual a L, que seria a outra extremidade, a extremidade inferior da minha coluna, né? X igual a zero seria a extremidade superior, x igual a L é a extremidade inferior. Quando x é igual a L, V também é igual a zero, devido ao vínculo, né? Devido ao apoio do segundo gênero lá embaixo. Tá? Então, eu substituo aqui x por L, né? E igualo V a zero. Tá? O segundo termo já foi embora, porque C2 é zero. Ficamos apenas com o primeiro termo, fazendo x igual a L, V igual a zero. Tá? X igual a L, V igual a zero. Quando eu faço isso, uma solução, que é chamada solução trivial, seria aquela onde C1 é zero. Mas essa solução seria aquela em que V de x é igual a zero, sempre. Ou seja, seria a solução trivial associada à configuração indeformada da coluna, que, independentemente do valor de P aplicado, a coluna continuaria reta. Tá? Continuaria reta. No entanto, né, para podermos avaliar aquilo que nós chamamos de P crítico, que seria o P associado ao equilíbrio neutro, né, uma vez havendo essa perturbação, a coluna continua nessa configuração perturbada, sem também, né, aumentar o nível de perturbação indefinidamente. Para encontrarmos esse P crítico, ao invés de fazermos essa constante igual a zero, podemos fazer seno desse argumento aqui igual a zero. Tá? Isso acontece quando o P assume o valor n vezes π, para n igual a 1, 2, 3, tá? N natural, um número natural, ok? Ok? Porque seno de zero é zero, tá? Mas zero não é um valor que nos interessa, porque fazer o argumento da função seno igual a zero nos levaria a P igual a zero. Então, esse valor não nos interessa. Então, os valores que vão nos interessar do argumento seria n vezes π, né? Onde n pode ser igual a 1, ou seja, o argumento igual a π, 180 graus, ou 2π, 3π, 4π, 5π e assim por diante. Tá? Então, sempre que o argumento da função seno for igual a π, 2π, 3π, ou seja, n vezes π, n sendo natural, nós vamos ter valores para P, né, que são diferentes de zero, que é o que nos interessa. Tá? O argumento zero, que também satisfaria essa igualdade, não nos interessa, porque nos levaria a P igual a zero. Tá? E P não é igual a zero. Tá? Caso P fosse igual a zero, não faria sentido essa análise de flambagem de uma coluna sujeita à carga axial, que é o P. Tá? Então, fazendo esse argumento da função seno igual a nπ, eu vou ficar com essa expressão aqui para P, ó, onde eu, né, elevo ambos os membros ao quadrado, eu vou ficar com P vezes L sobre I igual a N ao quadrado, P ao quadrado, né? Aí eu levo outro membro, ele está dividindo, vai multiplicando, o L está multiplicando, vai dividindo, só que o L está ao quadrado porque ele está fora da raiz, tá? Ele está fora da raiz. Então, eu vou ficar com n ao quadrado, p ao quadrado, l ao quadrado, que estavam fora da raiz, p igual a n ao quadrado, p ao quadrado, vezes aí, que está dentro da raiz, sobre l ao quadrado. Tá? Essa é a expressão. O menor valor possível para π, ele é obtido quando n é igual a 1, tá? O menor valor diferente de zero, tá? Quando n é igual a 1. De modo que a carga crítica para a coluna, que seria aquela carga associada ao equilíbrio neutro, que uma vez havendo a perturbação, a coluna vai continuar na sua configuração perturbada, né? Ou deformada devido
a ação do agente externo perturbador, tá? Mesmo na ausência dele, vamos ter um equilíbrio, tá? E o equilíbrio se dá, né, por meio da satisfação desse equilíbrio aqui que foi imposto, né, onde M é igual a menos PV, tá? Nós impomos o equilíbrio para chegar nessa igualdade, então essa igualdade ela é válida justamente devido à imposição do equilíbrio esse trecho da minha coluna, tá? M igual a menos PV, nós tivemos que impor o equilíbrio para encontrar essa relação entre M e P, tá? E a deflexão V. Então, o valor da carga crítica que nos leva a essa condição de equilíbrio neutro, né? Menor, que estaria associada ao menor valor possível, diferente de zero, seria quando n é igual a 1. Quando n é igual a 1, P crítico é igual a P ao quadrado aí, sobre L ao quadrado, famosa carga crítica de Euler, obtida por esse famoso cientista, tá? No século XVIII, ok? Ele fez esse trabalho, publicou esse trabalho no século XVIII. Perceba o que é que essa expressão nos diz. Quanto maior a rigidez da flexão, maior a carga crítica. Por isso que a flambagem sempre ocorre em torno do eixo que apresenta o menor momento de inércia, ou seja, a menor rigidez da flexão. Tá? Então, quanto maior a rigidez da flexão, ou seja, quanto mais rígido for o material, ou seja, maior a modularidade desse material, e quanto maior o momento de inércia da seção transversal, menos suscetível estará a coluna à flambagem. Por outro lado, quanto maior o comprimento da coluna, menor a carga crítica, ou seja, quanto maior esse comprimento, quanto mais esbelta for a coluna, né, quanto maior for o comprimento dela, menor será a carga crítica, consequentemente, mais sujeita à flambagem estará essa coluna. Então, tal como nós explicamos, né, na primeira aula, a forma da seção transversal é importante, tá? E uma coluna parede, né, com um eixo que apresenta um momento de inércia muito inferior ao momento de inércia do eixo ortogonal a ele, né, seria uma solução não muito boa do ponto de vista estrutural, porque estaria bastante sujeita ao fenômeno da flambagem em torno desse eixo que apresenta um menor momento de inércia. O ideal, né, uma das seções ideais seria a quadrada ou a circular, onde o momento de inércia é igual, né, em relação aos eixos principais, esse momento de inércia são iguais, tá? Ok? Logo, né, essa expressão da carga crítica de Euler já nos diz bastante coisa, né, com relação ao projeto, né? Qual seria, né, a solução ideal em termos de projeto para uma coluna menos suscetível à flambagem? Seria aquela feita de um material mais rígido possível, com a seção transversal com momento de inércia também maior possível, né? Ou com uma diferença entre os momentos de inércia em relação aos eixos principais, né? Momentos de inércia em relação aos eixos principais, com valores aproximadamente iguais, que seria a seção quadrada, por exemplo, e uma coluna não muito longa, não muito alta, porque quanto mais alta a coluna, mais sujeita ao fenômeno da flambagem, tá? A forma flambada correspondente é definida pela equação abaixo, tá? E como nós chegamos a ela? Né? Me permita aqui colocar o meu quadro. Ok? Espero que vocês estejam visualizando o meu quadro, tá? A solução geral, né, para V de x, que nos fornece a deflexão lateral da coluna, é C1 seno da raiz de P sobre I vezes x, mais C2, né, mais C2, cosseno de raiz de P sobre I vezes x, tá? Quando eu imponho as condições de contorno, eu vou chegar no seguinte, que C de 2 é zero,
Então, V de x vai ser igual a AC de 1 vezes seno e P, né, da carga crítica de óleo, né, P crítico é igual, né, a, n ao, a π ao quadrado é I sobre L ao quadrado. Né? Então, quando eu substituo P crítico por π ao quadrado sobre L ao quadrado vezes EI, EI corta com EI, e eu vou ficar com π ao quadrado sobre L ao quadrado, que vai resultar em π sobre L, tá? Quando eu substituo, né, P aqui, por π ao quadrado, EI sobre L ao quadrado, o EI corta com EI, sobra π ao quadrado, L ao quadrado na raiz, ou seja, π sobre L vezes x, tá? Então, a expressão que nós chegamos, de fato, é essa daqui, né? C1 seno de π sobre L vezes x, tá? Vezes x, ok? Infelizmente, a expressão que se encontra no slide está equivocada. Nós temos aí no argumento da função seno, x, ok? Ok? Então, essa função, que é a função seno, quando o x varia de 0 a L, eu vou ter o argumento variando de 0 a π, tá? Então, eu vou ter uma onda só, né? Uma única onda para a função seno, ok? E o maior valor assumido vai ocorrer em L sobre 2. Vai ser igual ao máximo valor da deflexão lateral, tá? Que vai ocorrer exatamente no meio da coluna, ok? Esse máximo valor vai ser igual a C1 vezes seno. Quando o x é igual a L sobre 2, vai ser igual a seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, tá? Logo, eu vou ter que C1 vai ser igual ao valor máximo assumido pela deflexão lateral da viga, né? Que ocorre à meia altura da minha coluna, tá? Quando x é igual a L sobre 2, tá? C1 é igual a V máximo. Então, essa expressão daqui, ó, eu já poderia substituí-la, né, que me fornece a forma defletida da coluna, por V máximo, que ocorre à meia altura, né? Ok? Onde, né, para n igual a 1, eu tenho uma meia onda, né? Uma meia onda, né, da minha função seno. Ok? Continuando aqui a minha análise, ó, a solução que nós encontramos foi essa daqui, onde para V avaliado em L sobre 2, eu tenho um V máximo, tá? Que me resulta em C1 igual a V máximo, tá bom? Tal como acabamos de analisar aqui. Quando n é igual a 2, o P crítico, ó, quando n é igual a 2, eu vou ficar com 4 vezes P crítico, né? 4 vezes P crítico, 4 vezes o valor da carga crítica de óleo, tá? Então, para P igual a 4 vezes a carga crítica de óleo, quando n é igual a 2, ao invés de termos uma única curva, nós vamos ter duas ondas, tá? Completando a minha função seno, que vai variar de 0 a 2π, ok? Ok? Quando na expressão, né, eu substituo P por 4 vezes P crítico, eu vou ficar com duas vezes essa expressão daqui, no argumento da função seno. Duas vezes. Tá? Quando eu substituo P por 4 vezes P crítico, eu vou ficar com duas vezes essa expressão daqui.
Então, quando eu faço x variar de 0 a L, o seno vai variar de 0 a 2π. Então, vamos ter duas ondas, ok? Quando n é igual a 3, eu vou ficar com 9 vezes P, né? 9 vezes P. Então, quando eu substituo 9 vezes P crítico, desculpa, tá? Quando o n é igual a 3, eu vou ficar com 9 vezes essa expressão aqui do P crítico, tá? Que é exatamente isso daqui. Tá? Eu vou ficar com n elevado a 2, ou seja, 3 elevado a 2, 9, que multiplica P crítico. Então, quando eu tenho n igual a 3, eu vou ficar com 9P crítico. Quando eu substituo 9P crítico aqui, sai da raiz 3, logo eu vou ficar com 3 vezes essa expressão daqui. Então, quando o x variar de 0 a L, eu vou ficar com o argumento do seno variando de 0 a 3π. Então, ao invés de duas ondas, nós vamos ter 3 ondas, tá? Então, essa análise daqui é interessante porque mostra, né, o significado físico do que seria, né, o que representaria esse n superior a 1, n igual a 2, n igual a 3 e assim por diante, tá? Que, no caso, seria, ou estariam associadas, né, essa carga estaria associada a uma forma assumida pela coluna, né, um pouco mais complexa do que a forma obtida pela carga crítica de Euler, tá? Que é uma onda só, tá? Então, eu tenho aqui uma forma um pouco mais complexa e certamente mais instável, né? Na verdade, menos viável, né? Porque para chegarmos a essa forma, onde existiria, pressupõe-se existir o equilíbrio neutro, P teria que ser 4 vezes P crítico, mas só que P igual a P crítico é um valor bem inferior, né? 4 vezes inferior, né? Onde já existiria a possibilidade do fenômeno da flambagem, tá? Então, P igual a P crítico seria aquele valor que, do ponto de vista físico, efetivamente nos interessa. E apesar da coluna analisada ser uma coluna ideal, né, observa-se na prática, né, que a carga crítica das colunas reais, que não são perfeitamente retas, não são perfeitamente homogêneas, a carga não atua perfeitamente no centroide da seção transversal, né? A carga real apresenta uma carga crítica ou uma tendência de sofrer o fenômeno da flambagem com uma carga muito próxima àquela da coluna ideal obtida por Euler, tá? Da mesma forma que nós fizemos para o mecanismo, né? Para o mecanismo, nós podemos, né, traçar esse gráfico, né, onde ao invés de θ aqui eu teria V, né, que seria a deflexão, traçar esse gráfico, onde para P igual a P crítico eu teria uma condição de equilíbrio neutro, para P inferior a P crítico eu tenho uma condição de equilíbrio estável, né, onde as forças restauradoras superam as perturbadoras, as restauradoras seria o momento fretor ou a elasticidade fornecida pela rigidez da flexão da coluna, tá? Ou seja, o EI vezes a curvatura é superior a P vezes V, tá? Que seria a força perturbadora, tá? Ok? No caso da coluna, a força restauradora seria aquela promovida pela elasticidade da coluna, que é EI vezes a curvatura. E a força perturbadora seria o momento, né, que surge uma vez havendo a perturbação, que é P vezes V. Tá? Então, no caso dessa força ser superior a essa, tá? Ou seja, esse valor ser inferior a esse, eu tenho um P menor do que P crítico. No caso da força perturbadora superar a restauradora, né, promovida aqui pela elasticidade da coluna, P seria maior do que P crítico. Então, estaríamos numa condição de equilíbrio instável, tá? Então, equilíbrio neutro, P igual a P crítico, é π ao quadrado aí sobre L ao quadrado, carga crítica de Euler, P maior do que P crítico, equilíbrio instável, P menor do que P crítico, equilíbrio estável, tá?
Também é importante entender, tal como eu já havia explicado anteriormente, que uma coluna tenderá a sofrer flambagem em torno do eixo principal da seção transversal, que apresenta o menor momento de inércia, ou seja, a menor rigidez da flexão. Tá? Seria nesse caso, né, esse eixo AA, né, seria aquele em relação ao qual tem um menor momento de inércia. Tá? Com a finalidade de projeto, a expressão da carga de óleo também pode ser escrita de uma forma mais útil se expressarmos I igual a R ao quadrado, tá? Então, me permita aqui voltar ao nosso quadro. Ok? Voltar ao nosso quadro. Voltando ao nosso quadro, a carga crítica de óleo é igual a π ao quadrado é I sobre L ao quadrado, tá? Aqui eu substituo o I por A ao quadrado, A vezes R ao quadrado. Ok? Onde A seria a área da seção transversal e R seria aquilo que nós chamamos raio de curvatura, ou raio de giração, desculpa. Raio de geração de uma área de seção transversal, tá? É o que nós chamamos de raio de giração, ok? O conceito de raio de giração é justamente isso aqui, ó. O raio de giração é igual a raiz quadrada de I sobre A, tá? Raiz quadrada de I sobre A. Ou seja, I é igual a vezes R ao quadrado. O que representa esse raio de giração? Se eu tenho aqui um determinado eixo e uma tira de dimensão infinita na horizontal, tá? Uma tira de dimensão infinita na horizontal e dimensão, né, infinitesimal na vertical, DH e L tendendo ao infinito, tá? O raio seria a distância dessa área aqui, né, a essa linha, em relação ao qual estou calculando o momento de inércia dessa, né, dessa tira, né, de dimensão infinitesimal na vertical, dimensão infinita na horizontal, com área A, tá? Tá? Isso inspirado na situação de que DI é igual a R ao quadrado vezes dA, tá? DI é igual a R ao quadrado vezes dA. Se eu quiser calcular, assumindo que R seria a distância de dA, né, ao eixo em relação ao qual estou avaliando o meu momento de inércia, tá? Assumindo que R é a distância de dA o eixo em relação ao qual estou avaliando o momento de inércia, tá bom? Então, essa seria a interpretação geométrica do raio de giração, ok? Tá? E, de certa forma, ele nos fornece uma ideia de quanto é eficiente minha seção transversal, tá? Quanto maior a relação IA, maior o raio de giração, tá? Ok? Então, supondo que a área é fixa, supondo uma área fixa, tá? Ou melhor dizendo, uma área circular maciça e a mesma área também circular agora vazada, supondo que ambas essas seções apresentam a mesma área de seção transversal, né? A e A, eu tenho que I2 associado a essa área aqui é bem vazada, é muito maior do que a área, o I1 da área da seção transversal maciça, né? I2 é maior do que I1, ok? Por quê? Porque eu tenho um maior distanciamento, né? Supondo que esse momento de inércia é um momento de inércia em relação a um eixo centroidal, né, que passa pelo centroide, ok?
mesmo tendo a mesma área, uma área vazada apresenta um momento de inércia maior do que uma área maciça, né? Porque você tem uma maior distância, né, da massa distribuída na área em relação a esse eixo. Então, a área vazada é mais eficiente do que uma área maciça. Então, o raio de giração, de certa forma, quantifica isso, né? O quanto é eficiente essa área, tá bom? E tem como unidade, né, unidade de comprimento, né? Porque o momento de inércia seria a unidade de comprimento a quarta, área, unidade de comprimento ao quadrado, então, a divisão resulta uma unidade de comprimento ao quadrado, raiz, unidade de comprimento, tá bom? Então, esse seria o significado do raio de giração, ok? Aqui explorado, tá bom? E aqui eu tenho L ao quadrado, tá? Aí eu vou e reorganizo isso aqui, né? Coloco P crítico sobre a área da seção transversal, igual a π ao quadrado E, né? Sobre L ao quadrado sobre R ao quadrado, tá? Eu reorganizei, coloquei R ao quadrado aqui dividindo o denominador, então ele vai multiplicando o numerador. E a área eu passei para cá, né? Dividindo o P crítico. Então, vou ficar com π ao quadrado E sobre L sobre R ao quadrado, tá? Aí aqui surgem, né, conceitos interessantes. P crítico sobre área seria uma tensão, né? Carga sobre área é tensão, né? Seria uma tensão associada à carga crítica, então nós vamos chamá-la de tensão crítica, que vai ser igual a π ao quadrado E vezes E sobre, né, um lambda, onde esse lambda é L sobre R. Nós chamamos esse lambda de índice de esbeltez da coluna, tá? Quanto maior esse índice, mais esbelta é a coluna, ou seja, maior a relação comprimento-raio de giração, tá? Quanto maior essa relação, mais esbelta é a minha coluna, tá bom? Então, quanto mais esbelta a minha coluna, menor a minha tensão crítica, tá? Quanto mais rígido for o nosso material, maior será essa tensão crítica, tá bom? Então, essa expressão da tensão crítica aqui obtida, ela é interessantíssima, tá? Ela é interessantíssima, ok? Eu vou explorá-la na geração de um gráfico, tá? Permita agora pegar a minha câmera e compartilhar o meu quadro, tá? Então, essa foi a expressão para a tensão crítica, que é P crítico sobre a área da seção transversal. Π ao quadrado é sobre o índice de esbeltez ao quadrado. Então, eu posso traçar um gráfico sigma crítico em função de lambda, né? Esse gráfico é um gráfico de uma hipérbole, né? Hiperbólico, em função de lambda. E ele vai assintotar aqui meu eixo das abscissas, tá? Ok? No entanto, quando o lambda é pequeno, significa que minha coluna tem um baixo índice de esbeltez, tá? Quando a coluna é baixa, né? Apresenta um comprimento pequeno em relação à raio de giração, né? Uma coluna curta, tá? Uma coluna longa, eu tenho maior tensão crítica. À medida que o índice de esbeltez aumenta, minha tensão crítica diminui, tá? Diminui consideravelmente, tá bom? Aqui nesse gráfico, supondo uma coluna de material metálico, eu posso colocar a informação tensão de escoamento, Y de iode, que é escoamento em inglês, tá? Ok? Isso significa o quê? Que para um lambda inferior a esse valor,
a tensão crítica passa a assumir um valor superior à tensão de escoamento, que causa o fenômeno da plastificação do material. Então, para um lambda inferior a esse valor, ao invés de ocorrer o fenômeno da flambagem, a rigor vai ocorrer uma falha do material, por escoamento. Tá? Já para um lambda superior a esse valor, né, eu tenho uma tensão crítica inferior à tensão de escoamento, logo o material não vai plastificar. Então, ao invés de ocorrer o fenômeno da plastificação, vai ocorrer o fenômeno da flambagem. Tá? Então, esse gráfico é particularmente interessante porque ele separa, né, essas formas de falha da minha coluna. Se a minha coluna for curta, né, com um lambda inferior ao lambda associado à tensão de escoamento, quando sigma crítica é igual à tensão de escoamento, se minha coluna for curta, ela estaria mais sujeita a uma falha promovida por uma falha do material, né, onde ocorreria o fenômeno da flambagem, do que uma falha por flambagem, tá? Que passa a ocorrer quando a coluna deixa de ser uma coluna curta, passa a ser uma coluna com índice de esbeltez intermediário ou alto, tá? E quanto maior o meu índice de esbeltez, minha tensão crítica vai diminuindo consideravelmente, fazendo com que minha coluna esteja bem mais suscetível, né, ao fenômeno da flambagem, tá bom? Então, esse gráfico aqui é particularmente importante, tá? E só foi possível chegar a ele usando o conceito de raio de giração, que estudamos em mecânica dos sólidos, tá? Usando o conceito de raio de giração, nós chegamos, né, substituindo o momento de inércia pela área da seção transversal vezes o raio de giração ao quadrado, chegamos nessa expressão daqui, onde ao invés de ter uma carga crítica, temos uma tensão crítica, que seria a carga crítica dividida pela área da seção transversal, e surge aqui um coeficiente, né, um parâmetro importante que nós chamamos de índice de esbeltez, que seria a relação entre o comprimento da coluna e o raio de giração. Tá? Quanto mais esbelta a coluna, mais suscetível à flambagem, né? Menor a tensão crítica. E esse gráfico nos permite visualizar que, a partir de um determinado valor, né, de lambda, ou para um valor de lambda inferior ao lambda associado à tensão de escoamento do material, seria uma coluna curta, ao invés de ocorrer o fenômeno da flambagem, vai ocorrer, antes disso, uma falha do material, porque a tensão crítica supera a tensão de escoamento do material. Tá bom? Com isso, nós concluímos essa segunda parte, né, das aulas dedicadas à flambagem de colunas.